Boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 12 de maio. Profissionais de saúde fazem um protesto no Dia Internacional da Enfermagem. A operação da Receita em Alagoas e São Paulo investiga a sonegação de impostos por empresários do setor de plástico. Bombeiros retomam as buscas pelas vítimas da tragédia da Vale em Brumadinho, que foram suspensas durante a pandemia. E ainda cresce a venda de produtos usados e seminovos. É agora no Brasil TV. Hoje é celebrado o Dia Internacional da Enfermagem, dia de homenagear esses profissionais que sempre foram imprescindíveis, mas que agora, nesses tempos de pandemia, ganharam uma importância muito maior. Máscara, macacão, capote, touca, luvas, o checklist de equipamentos de proteção individual para quem trabalha na linha de frente da pandemia é extenso. E se você aí está cansado de usar máscara e passar álcool em gel, imagina quem passa mais tempo dentro de um hospital que na segurança da própria casa. Nunca tinha passado por essas condições de faltar material, faltar oxigênio, superlotado, paciente entrando o tempo todo, alta demanda, paciente grave, gravíssimo, está sendo bem complicado. A gente se esforça para dar o melhor, buscando força, buscando atendimento. Hoje é o Dia Internacional dos profissionais que, assim como o Alan, se dedicam a cuidar da saúde do outro, um trabalho essencial no enfrentamento ao novo coronavírus. São quase 2,5 milhões de enfermeiros e técnicos de enfermagem no país, segundo o Conselho Federal das Categorias. Aqui no DF, são 60 mil profissionais. O papel do enfermeiro é ele se mostrar presente. É aquele que pega na mão ali, pede calma, dá um pouquinho de conforto, dá um pouquinho de segurança para ele. Os enfermeiros foram responsáveis por ajudar mais de 370 mil pessoas a se recuperarem da Covid-19 somente aqui no DF. E para a própria vida em risco. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, 23 profissionais aqui do DF morreram com a doença. Por conta das condições precárias de trabalho, hoje de manhã, enfermeiros e técnicos fizeram este protesto aqui em frente ao Congresso Nacional. Eles querem desatar o nó de 2 projetos de lei que tratam das horas de trabalho e do piso salarial. Um deles aguarda a análise dos parlamentares há 21 anos. Somos uma categoria imensa, espalhadas por todo o Brasil, e ainda não temos um piso salarial decente para o profissional de enfermagem. O profissional de enfermagem está na ponta, improvisando, fazendo de tudo para oferecer uma assistência de qualidade para a população. Mesmo com todo o cansaço, a sobrecarga, a falta de EPIs, de medicamentos e até de profissionais para atender os pacientes durante a pandemia, os enfermeiros seguem tentando salvar vidas. Teve um caso que ocorreu na UTI, paciente jovem, 26 anos, e a cena mais chocante foi o paciente ir a óbito e a mãe dele ter que reconhecer o corpo dele. Ali ela não iria mais ver o filho dela, nunca mais. Tanto a mim quanto a equipe inteira, coordenador, médico, todo mundo se sensibilizou e todo mundo chorou, porque foi um fato que mexeu com todo mundo. Eu desejo que todo mundo continue com esperança de um dia melhor. E ter esperança, ter fé que isso tudo vai acabar logo e a gente voltar à nossa rotina normal. No Recife, o Dia Internacional da Enfermagem também foi marcado por um protesto. Além de melhores condições salariais, eles também pediram atenção aos profissionais, porque muitos morreram durante a pandemia. Um carro de som puxou a carreata, que saiu do Classic Hall e seguiu pela Avenida Agamenon Magalhães, no sentido Zona Sul. Foi o Fórum das Entidades da Enfermagem de Pernambuco que organizou o protesto. A carreata deixou o trânsito lento na Agamenon. Muitas pessoas participaram do protesto de ônibus. Este ficou lotado. Enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras marcaram o encontro para hoje, porque é nesta quarta-feira que começam as atividades da Semana da Enfermagem. Durante a carreata, os profissionais da saúde fizeram uma parada simbólica na frente do Hospital da Restauração. E outra parada na frente do Hospital Português. Os participantes do protesto colocaram cruzes na areia da praia para lembrar os 778 profissionais da saúde que morreram de Covid, de acordo com o Observatório da Enfermagem. Pelo menos 5 capitais do Brasil estão com a aplicação da segunda dose da Coronavac suspensa, porque a vacina acabou.
Porto Velho, Campo Grande, Macapá, Maceió e Vitória aguardam uma nova remessa, novos lotes. Em Salvador, as últimas doses foram disponibilizadas apenas para quem já tinha feito o agendamento pela internet. Quem explica para a gente é Camila Marinho. A capital baiana suspendeu hoje a vacinação por livre demanda, que é quando a pessoa não precisa fazer o agendamento para receber o imunizante. As últimas 3.000 doses da Coronavac foram disponibilizadas aqui em Salvador apenas para quem fez o agendamento pelo site da Secretaria de Saúde. O agendamento foi aberto hoje, 8 da manhã, e em poucos minutos as vagas acabaram. Resultado, muita gente foi para os postos mesmo assim e as filas foram inevitáveis. Quem agendou vai ser vacinado amanhã. O último lote de Coronavac enviado pelo Ministério da Saúde ao estado da Bahia chegou sábado com 60.200 doses. Dessas, 26.000 ficaram aqui na capital. Em Salvador, são cerca de 60.000 pessoas que estão com a segunda dose atrasada e esse estoque não atende nem 5% do público. Camila Marinho para o Brasil TV. Olha, o orçamento que o MEC destinou para as universidades federais em 2021 é o menor dos últimos 10 anos. São 4,5 bilhões de reais e desse total 1 bilhão está bloqueado. A crise é tão grave, tão preocupante, que a maior universidade federal do Brasil, que é a UFRJ, corre o risco de ter que fechar agora já no segundo semestre. Professores sem recursos para ensinar. Falta dinheiro para pagar a manutenção de equipamentos em várias áreas, como a de inteligência artificial. Uma coisa é uma sala de aula onde todo mundo leva caderno. Outra coisa é uma sala de aula onde as pessoas levam um computador. Você tem que ter tomada, você tem que ter um roteador que aguente 50, 60 conexões simultâneas. A gente banca do dinheiro de projeto, do nosso dinheiro às vezes próprio, para dar esse tipo de aula, esse tipo de coisa é que a universidade não tem como investir. No momento que era para comemorar o centenário da maior universidade federal do país, a pior notícia. Ela corre risco de não se sustentar. O orçamento real que a Federal do Rio de Janeiro tem à disposição em 2021 é o mesmo de 2008, 13 anos atrás, e a metade do ano passado. Neste ano, com os vetos orçamentários, receberemos talvez 299 milhões, mas apenas 142 milhões estão realmente aprovados. 150 milhões, cerca de 150, dependem da aprovação do parlamento. A reitora afirma que se o dinheiro não for liberado, a partir de julho não será mais possível pagar contas básicas, como água, eletricidade, limpeza e segurança. E a universidade não vai poder funcionar. O ensino e a pesquisa serão prejudicados. À medida em que a pesquisa avança, a geração de conhecimento precisa avançar, a utilização de recursos ela aumenta, né? Quanto maior o número de laboratórios nas diferentes áreas, maior o gasto com luz, com água, com a limpeza desses espaços, né? E a segurança. Há na Universidade Federal do Rio de Janeiro vários equipamentos de grande porte que são fundamentais para o desenvolvimento do nosso país, para explorar petróleo de águas profundas, para desenvolver novas vacinas. Isso tudo tem um gasto, que na verdade não é gasto, é investimento no futuro da nação. Aqui no campus da UFRJ, que fica na Ilha do Fundão, na zona norte do Rio, se vê muitos sinais de abandono. O orçamento da universidade encolheu tanto que não há dinheiro para custear nem as despesas de manutenção. A gente vê muito lixo, rachaduras e destruição. O orçamento das 69 universidades federais do país já vinha caindo. E em 2021, os bloqueios atingiram o valor de R$1 bilhão, segundo a Andifes, associação que reúne os dirigentes das instituições. É paradoxal na medida em que as universidades públicas, sobretudo, têm tido um papel fundamental nesse momento de pandemia. Numa série de atividades, quer no enfrentamento direto da Covid, mas quer numa série de pesquisas fundamentais, como, por exemplo, as da vacina, que a UFPR desenvolve. A Federal de Juiz de Fora já cortou 869 bolsas de iniciação científica. Acabou com mais de 300 postos de trabalho de terceirizados. E na Federal de Goiás, a manutenção predial e até a inspeção dos bombeiros está comprometida por falta de pagamento. Uma situação que coloca em risco a vida de 30 mil estudantes que devem voltar a frequentar a universidade. O Ministério da Educação diz que não tem medido esforços para recompor as reduções orçamentárias e que está trabalhando com o Ministério da Economia
para que valores sejam desbloqueados e todo o orçamento seja disponibilizado para a pasta. Disse que se houver uma melhora no cenário fiscal no segundo semestre, esse orçamento poderá ser desbloqueado e executado. Enquanto isso não acontece, a universidade, custeada com dinheiro público, vai se deteriorando. Esses alunos que passaram para a UFRJ estão indignados com o descaso. Desde pequeno, Felipe quer ser professor de matemática. É frustrante, né? A gente batalhou tanto para chegar aqui, conseguiu passar no Enem, agora que entra, vê essa possibilidade de fechar, né? É triste. Você viu que o MEC disse que está tentando desbloquear o dinheiro das universidades federais. Nós procuramos, então, o Ministério da Economia, que disse que esse bloqueio tem o objetivo de atender às despesas obrigatórias da União e que, caso novas projeções de despesas indiquem queda, aí os valores podem ser desbloqueados e serão reavaliados. A nota do Ministério da Economia termina dizendo que até agora não existe uma previsão para que haja esse desbloqueio. Um homem de 18 anos que invadiu uma creche e matou 5 pessoas há uma semana em Saudades, que fica no oeste de Santa Catarina, teve alta do hospital hoje pela manhã. A Fernanda Moró tem as informações. Olá, boa tarde. O autor do ataque à creche em Saudades está detido aqui no presídio de Chapecó. Ele teve alta hospitalar hoje por volta das 7h30 da manhã. Ainda na semana passada, a Justiça decretou a prisão preventiva dele. Em nota, o Departamento de Administração Prisional, o DEAP, informou que ele está em isolamento, cumprindo os protocolos de prevenção à Covid-19. O assassino foi preso em flagrante ainda no dia do ataque e levado ao Hospital Regional do Oeste depois de tentar se matar. Ele ficou 8 dias internado e precisou passar por uma cirurgia. Ele estava sendo escoltado durante todo o período de internação. Na tarde da segunda-feira, a Polícia Civil tomou o depoimento do homem. Os investigadores disseram que ele respondeu a alguns questionamentos, mas os detalhes só serão repassados à imprensa numa coletiva nos próximos dias. A Polícia Civil informou ainda que não há previsão de quando ele será ouvido novamente. O inquérito policial sobre o crime deve ser encerrado ainda nesta semana. Ontem completou uma semana do ataque à creche em Saudades, onde 3 crianças com menos de 2 anos e 2 educadoras foram assassinadas. Uma homenagem às vítimas foi realizada na cidade. Mesmo com chuva forte, cerca de 80 pessoas se reuniram em frente ao local do ataque para homenagear as vítimas. 22 pessoas foram presas suspeitas de sonegar impostos. Essa operação foi realizada em Alagoas e também em São Paulo. O Ministério Público disse que o esquema da quadrilha causou um prejuízo aos cofres públicos de mais de 430 milhões de reais. A operação começou de madrugada. Dezenas de viaturas policiais saíram da sede do Ministério Público de Alagoas para cumprir os 10 mandados de prisão em Maceió. O principal alvo é um contador suspeito de chefiar o bando em Alagoas. Opa, bom dia, seu Roberto, polícia. Abra a porta, por gentileza. A polícia também fez buscas nos 2 carros dele e no escritório de contabilidade que fica nesse centro empresarial. Local onde ele, segundo os investigadores, emitia notas fiscais para receber benefícios tributários. Só que as notas são de empresas de fachada, que não vendem nada. Elas basicamente eram vender crédito da nota fiscal. A mercadoria nunca chegava no destinatário, não existia mercadoria, não existia estoque. Ou seja, era uma operação completamente fictícia para que as empresas destinatárias, principalmente no estado de São Paulo, pudessem utilizar-se dos créditos da operação. Os demais suspeitos são empresários, advogados, contadores e laranjas. A operação foi comandada pelo GAESF, Grupo de Atuação Especial no Combate à Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens do MP de Alagoas. Segundo as investigações, a organização criminosa chegou a emitir 20 mil notas fiscais fraudulentas, totalizando cerca de 4 bilhões de reais, com o objetivo de gerar créditos tributários falsos através de empresas fantasmas. O prejuízo estimado é de mais de 430 milhões de reais. A ação do Ministério Público de Alagoas contou com o apoio de 300 agentes públicos de São Paulo, como promotores policiais e fiscais da Fazenda Estadual. Os agentes paulistas fizeram buscas em 36 pontos distribuídos em 4 cidades paulistas. Encontraram carros de luxos. Além de fraudar notas, o bando não pagava impostos.
A dívida de um dos principais suspeitos com o fisco de São Paulo chega a R$1 bilhão. Numa mansão de um dos suspeitos, os agentes encontraram um gaveteiro cheio de joias. Evandro Franco de Almeida tentou intimidar os policiais que ensacavam o material apreendido. Eu tenho amigo no meio de vocês e ninguém tem interesse de vender nada aqui, ninguém tem interesse de pegar nada. Entre os presos em São Paulo também está Rogério Onofre, secretário de Recursos Humanos da Prefeitura de Sorocaba, também apontado como um dos principais articuladores da quadrilha. A fraude principal se destinou a São Paulo. Por que São Paulo? Porque tem 32% do PIB nacional da economia. É onde tem possibilidade de absorver mais créditos tributários ilícitos. Não conseguimos contato com as defesas de Evandro Franco de Almeida e Rogério Onofre sobre a prisão de Rogério, que é secretário de Recursos Humanos de Sorocaba. A prefeitura da cidade diz que o caso não tem relação com a administração municipal, e sim com um trabalho que foi prestado anos atrás para uma empresa que é da iniciativa privada. A Polícia Federal fez hoje uma operação em Mato Grosso do Sul para investigar possíveis crimes cometidos por uma empresa e funcionários públicos de Corumbá durante a licitação para a reforma de uma praça da cidade. Marcelo, 35 policiais federais e servidores da Controladoria Geral da União cumpriram 8 mandados de busca e apreensão na casa de empresários e ex-servidores da Prefeitura de Corumbá. Os agentes federais levaram apenas documentos, ninguém foi preso. As investigações apontaram que os alvos da operação faziam parte de um grupo criminoso que foi favorecido na licitação e na obra de reforma da Praça Jardim da Independência, que fica aqui no centro de Corumbá. R$2 milhões foram investidos por meio do programa PAC Cidades Históricas do governo federal. A reforma foi entregue em 2016. A CGU identificou que houve restrições à competitividade do processo licitatório, fraude processual, falsidade ideológica e existência de vínculos entre integrantes da empresa contratada e os funcionários públicos responsáveis pela obra. A Polícia Federal não divulgou os nomes dos envolvidos porque o processo segue em segredo de justiça. Os investigados poderão responder pelos crimes de peculato e fraude em processo licitatório. As penas variam de 2 a 16 anos de prisão, além de multa. Marcelo. O Corpo de Bombeiros retomou hoje a operação de buscas às vítimas do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Os trabalhos tinham sido interrompidos por causa da pandemia. Quem conta para a gente é o Vladimir Vilhaça. Das 270 pessoas que morreram na tragédia de Brumadinho, 259 foram localizadas. Ainda falta encontrar essas 11 aqui e a angústia dessas famílias continua muito grande. Elas mantêm um ritual de visitar o campo de trabalho dos bombeiros toda semana. As buscas só foram paralisadas parcialmente 2 vezes, de março a agosto do ano passado e de março deste ano até hoje, quando os bombeiros retomaram esse trabalho para encontrar essas 11 pessoas. Até agora, mais de 3.900 militares já trabalharam nesse trabalho de resgate aqui em Brumadinho. Vladimir Vilaça, para o Brasil TV. A seguir, o trabalho dos bombeiros no Pantanal em ações de prevenção aos incêndios florestais. Brasil TV de volta, e a gente fala agora do trabalho dos bombeiros de Mato Grosso do Sul com a prevenção das queimadas do Pantanal. O Cristiano Gomes traz os detalhes. Militares do Corpo de Bombeiros aqui de Corumbá e também de outras cidades de Mato Grosso do Sul seguem nos trabalhos de orientação e também de prevenção às queimadas aqui no Pantanal. Nos treinamentos, os moradores aprendem a manusear diversos equipamentos que são utilizados no combate às queimadas, como abafadores, bombas costais e sopradores. É uma atividade prática e que já ajuda na prevenção, já que durante as aulas os militares e a comunidade ribeirinha abrem aceiros na mata, que são barreiras que impedem o avanço do fogo. Um dos locais onde os bombeiros realizaram os aceiros foi perto do ninho artificial que foi construído para os tuiuius na BR-262, já que no ano passado o original foi destruído pelo fogo. A Polícia Militar Ambiental também está no desenvolvimento de ações de prevenção no Pantanal, orientando moradores que vivem em outras regiões do bioma. Esse trabalho é muito importante para manter o Pantanal preservado. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontam que, de janeiro até agora, no bioma Pantanal já foram registrados 230 focos de incêndio.
Com a pandemia e a queda na renda, a venda de itens usados e seminovos ganhou um fôlego, um novo fôlego. As lojas que trabalhavam no setor e que ainda continuam nesse setor sentiram este aumento, uma procura, e aí incentivaram o consumidor. De que forma? Caprichando na organização e na apresentação dessas peças. Roupas, calçados, tudo de segunda mão, mas em perfeitas condições. A procura no brechó da Iliana cresceu bastante durante a pandemia. Eu acho que melhorou bastante, eu acho que devido aos valores, que brechó você encontra peças boas, de qualidade, com preço bom, O movimento para um consumo consciente vem crescendo nos últimos anos. Segundo a comerciante, o olhar para uma peça usada tem mudado bastante. Antes tinha muito, preconceito, assim, você entrar no brechó com roupas cheirando guardado, tal. Hoje em dia, não. Pelo menos o nosso ambiente aqui, a gente procura deixar tudo organizadinho, limpinho, cheirosinho, Mas eu acho que o preconceito está acabando. Ainda existe, mas graças a Deus está acabando. Segundo uma plataforma digital que trabalha com itens usados e seminovos, o volume de vendas cresceu 26% no ano passado, se comparado com 2019. Além das roupas, celulares, equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis foram os mais buscados nesse período. A Isabel é gerente de uma loja de usados que fica no centro de Mogi das Cruzes. Por aqui, não só a procura pelos itens, mas a procura por pessoas querendo vender coisas cresceu 30% desde o começo da pandemia. A gente tem um WhatsApp que é para vendas, ou mesmo físico, Mas por conta da pandemia aumentou muito a procura por WhatsApp. Então elas acabam mandando para a gente fotos de produtos que elas querem vender. E aí acaba trocando ou a gente comprando também, porque elas querem dar uma inovada na casa. Essa loja que fica no centro de Mogi das Cruzes é tão grande que eles não têm nem ideia da quantidade de itens que tem aqui. Esses DVDs aqui, por exemplo, eles compraram de uma locadora que acabou fechando durante a pandemia. E acredite se quiser, em meio a tanta tecnologia, a saída tem sido boa. Como hoje não tem mais locadora, então as pessoas estão vindo para cá comprar, porque não acha mais, filmes para você alugar. O setor de móveis é outro que tem movimentado a loja nesse período. Por exemplo, sofá, geladeira, eletrodoméstico. Elas estão mais em casa, então elas começam a perceber a necessidade de mudanças, dentro da casa. Procurando o que hoje aqui, guarda-roupa? Na verdade eu estava procurando um armário, Um armário e uma bicaminhazinha para o menino em casa. Se a gente vê que compensa, a gente compra. E para que o cliente volte e continue investindo no segmento, o cuidado com tudo que entra e tudo que sai da loja é redobrado. E agora o assunto é lixo eletrônico. Como é que a gente faz para se desfazer corretamente dos aparelhos que a gente não usa mais? Muitas vezes não servem para a gente, mas ainda podem ser reaproveitados. Essas são algumas peças de computadores antigos, mas que ainda funcionam. O Giovanni trabalha com informática e diz que sempre dá um jeito de reaproveitá-las. A gente faz uma montagem de algum computador, pega essas peças e doa para alguém. E se você tem algum computador, notebook ou peça de informática que não usa mais e quer jogar fora, no DF há 100 pontos de coleta em que a maior parte desse material é reaproveitada. Basta ir ao Parque Ecológico Veredinha. É só abrir essa gaveta e colocar o equipamento ali dentro. Dali segue direto para a usina de reciclagem e reparos que fica no Gama. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, já recuperou 3.000 computadores de agosto do ano passado para cá. A maioria foi doada para estudantes da rede pública. Hoje, a Valdineia recebeu um para os filhos fazerem as aulas à distância. Até então, ela tinha apenas um aparelho de celular para 4 filhos estudarem. Eu não teria condição, senão, com certeza, para os meus filhos, pela educação deles, eu já teria comprado computador, mas infelizmente não tenho. Hoje foram entregues 200 computadores nessa quadra de esportes na Vila São José. Esses alunos que não teriam como estudar e agora vão ter como estudar através desses computadores que foram recuperados, recondicionados na nossa usina, estão chegando a quem mais precisa. A Márcia é orientadora educacional da área rural de Braslândia e sabe bem da necessidade das famílias durante a pandemia. 5 delas foram chamadas para receber computadores. A pandemia trouxe para a gente uma evolução tecnológica na educação, mas não nos deu os recursos apropriados. Então acabou que
tivemos momentos excludentes na escola. E essa ação, para nós, resume-se em inclusão. Quem ficou feliz foi o Davi, de 7 anos. O pai disse que trabalha com venda de alho e depende do celular para atender os clientes. Mas o filho tinha que fazer as aulas. Às vezes chega uma ligação importante, aí para a aula. Ou às vezes não para a aula, mas aí perde a ligação que é importante, né? Hoje a gente encerra com uma bela imagem da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Olha só, um grupo de golfinhos, nariz de garrafa, estava hoje cedo ali na Bahia, na altura do Forte da Laje. Essas imagens foram feitas pelo Felipe Mazur, que estava remando quando viu esses golfinhos. Eram entre 30 e 50 animais nadando por ali e eles entraram na Bahia, olha só, em busca de comida. Esse grupo, segundo ambientalistas, sempre passeia pelo litoral do Rio de Janeiro. Para nossa sorte, né, e que continuem assim, preservados. O Brasil TV fica por aqui, te lembrando que o Jornal Nacional começa às 8h30, sempre pelo horário de Brasília. Para você uma boa noite e até amanhã.